Vamos para mais uma funcionalidade, configuração de turnos. A configuração de turnos permite no sistema Expert que eu direcione quais turnos vão poder vender determinados bicos. Então, ela é utilizada quando o posto precisa que o turno 1 venda os bicos 1, 3 e 5, que são de gasolina comum e aditivada. E o turno 2 venda os bicos 2, 4 e 6, por exemplo, que é o restante dos combustíveis. Essa configuração ela permite fazer de várias formas, mas personalizando cada turno com um bico referente, tá? Então, lá no sistema Expert, a primeira coisa que a gente vai fazer é informar que vai utilizar a configuração. Então, eu vou acessar a opção no menu Utilitários, Configurações, na aba Geral, e vou marcar aqui, utilizar configurações locais para os turnos. E vou salvar a opção marcada. Agora, no menu Utilitários, Configurações de turno, eu vou poder direcionar cada turno com o seu bico referente. Aqui nessa tela vai ser possível criar uma sequência de turnos, onde eu vou ter um acesso limitado aos bicos que serão liberados. Então, no botão Novo, eu vou informar aqui turno 1, colocando a descrição. Eu posso apenas visualizar ou visualizar e baixar os bicos, certo? E aqui eu coloco a sequência de turnos e os bicos visualizados. Então, para o turno 1, 3 e 5, por exemplo, eu quero que somente os bicos referentes à gasolina comum e gasolina aditivada sejam mostrados. Então, eu vou marcar eles aqui. Certo? E eu quero que quem acessar esse turno possa visualizar e baixar esses produtos aqui, esses bicos aqui, ok? Então, eu vou marcar aqui e vou salvar. Agora, eu vou criar uma nova sequência com o nome turno 2, onde eu vou habilitar os turnos 2, 4, para que eles possam baixar o restante dos combustíveis que eu não selecionei antes. Então, os etanol e o óleo diesel. Para esses turnos, eu também quero que o usuário que acesse eles possa visualizar e baixar, certo? E vou salvar. Então, eu vou acessar a tela de vendas aqui para mostrar. Sem nenhuma configuração selecionada, a configuração apenas está feita, certo? Eu ainda não indiquei qual que é a configuração que eu vou usar nesse terminal. Dessa forma, as pendências estão sendo mostradas de todos os bicos que estão pendentes lá. Bico 1, bico 2, bico 3, bico 4, certo? Para mim direcionar e informar qual que é a configuração que esse terminal vai usar, eu vou acessar lá no menu Utilitários, Configurações, e na aba Local, eu vou colocar aqui, turno padrão configurado. Então, para esse terminal, eu quero que seja aberto o turno 1, 3 e 5. Caso eu queira que seja o 4 e 6, eu coloco a descrição que eu coloquei lá como turno 2, certo? Então, eu vou marcar ela aqui e vou selecionar. Então, essa configuração é sempre realizada por terminal. Caso o cliente tenha 5 terminais emitindo vendas ou menos, eu tenho que ir lá e colocar qual é a configuração em cada um deles. Então, aqui eu vou salvar. Pode verificar que o turno 1 desse dia já estava aberto. Gerencial, turnos. Turno 1 já estava aberto. Como eu coloquei a configuração local para o turno 1, 3 e 5, assim que eu for abrir um novo turno aqui, ele já vai abrir o turno 3, certo? Ele já identifica aquela configuração e já abre o turno 3. Vamos continuar no 1, agora é só para a gente validar as pendências. Então, eu volto lá na tela de vendas. Agora que eu direcionei, ele só vai me mostrar os bicos que estão direcionados, que são só os bicos referentes à gasolina aditivada e a gasolina comum, certo? Caso eu utilizar a outra configuração, de novo no menu local, vamos só selecionar ela para a gente ver.
na tela de vendas, ele vai trazer só os bicos referentes a ela. Então, tá trazendo aqui só os de etanol comum, porque era só esses que eu tinha pendentes aqui, certo? Então, é uma configuração bem básica, mas que pode ajudar o cliente lá a direcionar melhor quando ele quer que os turnos sejam específicos para determinados bicos. Lembrando que, após a configuração, cada terminal deve ser selecionado lá nas configurações através da aba local, turno padrão configurado.